Olá, eu sou a Ana Karina Faza, pedagoga e neuropsicopedagoga. E eu sou o Bruno e sou músico. Nós estamos muito contentes de recebê-los na Jornada do Patrimônio 2021, onde o tema é Nossos Lugares, Nossas Histórias. E esse ano a jornada continua no modo online, onde... Acho que é legal falar que em 2019 foi a primeira vez, né, que a gente participou. E daqui a pouco a gente conta como foi o convite pra gente participar, que foi uma coisa especial pra gente. Mas 2019 foi presencial. Sim. Quer contar como foi? Então, em 2019, como tradicionalmente é a Jornada do Patrimônio, nós literalmente abrimos as portas da nossa casa e recebemos as pessoas, pessoas com interesses diversificados, né? Historiadores, arquitetos, amantes da cultura, curiosos. Vizinhos. Isso foi muito bacana, porque nós tínhamos acabado de terminar a reforma, a restauração dessa casa. E tivemos a oportunidade de entrar em contato direto com os nossos vizinhos, já criar um laço, e também com pessoas que realmente gostam, né, de arquitetura, de cultura, do patrimônio da cidade de São Paulo. E em 2019 a gente tomou café, comeu bolo com as visitas, aprendemos muito e foi gratificante. Aí já em 2020... A gente participou também em 2020, mas de uma maneira diferente, né? Isso, porque com a pandemia de Covid-19, todas as pessoas que participam da Jornada do Patrimônio na cidade de São Paulo teriam que fazer os seus eventos, né, as suas apresentações no formato online. Então, nós fizemos via Instagram 4 lives, então no período da manhã e no período da tarde, para poder contemplar o maior número de pessoas. E também foi muito maravilhoso, porque a gente também, dessa mesma forma, teve a oportunidade de conhecer mais gente, inclusive pessoas de fora do Brasil. E mesmo sendo virtual, teve essa interação com o público, que foi legal, né? Sim, a gente chamava, eles participavam ao vivo com a gente dividia a tela, que é um recurso que tem, né, nesse aplicativo. E agora, esse ano... Só uma coisa, em 2020 foi legal que teve essa interação, a gente foi mostrando a nossa casa. Depois a gente vai contar como que funciona essa história, né? Por que a gente está participando da jornada do patrimônio, mas a gente foi mostrando a nossa casa, né? Foi legal. Foi bastante. Foi uma visita virtual, igual de museu. E esse ano mantém o formato online, mas a gente tem a opção de fazer tanto ao vivo quanto gravado. Nós, especialmente esse ano de 2021, optamos pelo formato gravado porque estamos à espera da Ana Catarina. Ana Catarina tá chegando. Ela participou ano passado, que foi em dezembro, mas esse ano ela já vai ter nascido, assim, vai ter poucos dias, então a gente não conseguiria fazer ao vivo, seria um pouco difícil. Então nós optamos por esse formato, que vocês já estão recebendo na casa de vocês. Provavelmente não. Quando vocês estiverem assistindo, ela já vai ter nascido, Ana Catarina. E aí a gente conta com a participação de vocês, deixando os comentários, fazendo perguntas, e a gente vai respondendo para vocês conforme a gente tem essa flexibilidade com um bebezinho recém-nascido. Vamos contar como foi o nosso primeiro convite da jornada? Logo que a gente terminou a reforma, assim, não tava tudo prontinho, tava assim, o bruto tava pronto da restauração. A gente recebeu uma cartinha da prefeitura convidando a gente para participar da Jornada do Patrimônio. Até então a gente nem sabia que existia a jornada, né? Verdade, nós não sabíamos da existência da jornada, morando na cidade de São Paulo e gostando dessas coisas, enfim, né? Tem tanta coisa que acontece que a gente não sabe tudo. E a gente recebeu a cartinha e, sabendo que nossa casa era tombada, a gente achou interessante, mas não sabíamos muitos detalhes. Nos inscrevemos e fomos selecionados porque a gente se encaixava em todos os requisitos. Isso foi muito legal. A gente ficou muito feliz, muito entusiasmado. Assim, participar de um evento desse porte e ter esse reconhecimento, né, é maravilhoso. E depois a gente descobriu por que a prefeitura mandou o convite pra gente.
É porque a nossa casa é tombada e ela faz parte da Vila Maria Zélia. Que a Vila Maria Zélia a gente vai detalhar mais depois, mas é uma das vilas operárias mais importantes do Brasil e mais bem preservadas, né? Então aí a gente recebeu esse convite por causa disso. E a casa agora ela tem o seu formato, né, o mais original. A fachada é original, tudo. Depois a gente vai contar os detalhes. A gente vai mostrar esses detalhes para vocês. Da restauração, de como que a gente fez para preservar as características. E dentro do convite a gente passou a entender uns detalhes a mais sobre o tombamento, né, com essa oportunidade. E o tombamento é uma questão muito importante para a gente entender como funciona e também ter a oportunidade de preservar outros espaços da nossa cidade. Vamos falar aqui que é tombamento, para quem não sabe? Isso. Vamos ver se a gente consegue explicar. Tombamento é uma coisa complexa. Então é um instrumento que eles usam, que o poder público, pode ser municipal, estadual ou federal, usa para reconhecer um patrimônio. E pode ser um patrimônio arquitetônico, pode ser aqui na vila, por exemplo, depois a gente vai explicar mais detalhado, mas os imóveis são tombados, as ruas são tombadas e a vegetação é tombada. Então significa que você tem restrições, não pode alterar, não pode cortar as árvores de jeito nenhum, não pode alterar as características da fachada das casas a partir da data do tombamento, que a gente vai explicar depois, vai contar quando que foi essa data. Quem já alterado está e tem que manter. Aí precisa de uma autorização da prefeitura para poder fazer qualquer tipo de alteração. No nosso caso, a gente conseguiu, né, manter toda essa estrutura. E aí acho que é legal contar, então... a data do tombamento, acho que a gente não falou. É 1992. A partir de 1992, Isso, todos os imóveis da vila, a vila inteira, todo o complexo, passou a ser tombado. É uma vila grande aqui, né? Não é uma vila de uma rua só. Tem mais de 200 casas. Atualmente tem mais de 200 casas. Então, em 92 teve o processo de tombamento. E a gente pesquisou e tem 2 órgãos, né? Então, o CONDEFAT, que é um órgão estadual que tombou, e o CONPRESP, que é um órgão municipal, que os 2 juntos que decidiram por tombar a Vila Maria Zélia. Então, tudo que envolve essas questões de estrutura e cultura fazem parte dessa organização do tombamento. Isso. Acho que é legal falar que o tombamento das casas é tombamento de fachada. É de fachada só. Dentro, as pessoas podem deixar a casa do jeito que elas tiverem interesse. O que não pode mudar é só a estrutura da fachada mesmo, tem que manter. A fachada da casa, então, das casas tem que se preservar do jeito que foi tombado em 92. No nosso caso, nós tivemos interesse em manter também a estrutura interna. Fizemos 2 modificações, 2 ou 3 pequenas modificações, assim, bem simples, porque a nossa casa não é um museu, ela tem que ter uma dinâmica, uma vida doméstica, né, de fluxo. Então a gente fez essas alteraçõezinhas, mas mantivemos toda a estrutura, inclusive o madeiramento, o piso hidráulico, a gente vai mostrar isso tudo para vocês, todas essas estruturas. Acho que a gente podia, no decorrer do vídeo, a gente vai mostrando algumas imagens. Isso. Outro ponto muito interessante, muito legal, na verdade marcante para nós, foi a compra da casa e como nós conhecemos a vila. Esses 2 fatos são interligados. A vila... Então, vamos contar primeiro como a gente conheceu a vila e depois como a gente comprou a casa, porque aí faz sentido. Nós conhecíamos a vila antes de nos conhecermos. Eu conhecia por conta da minha bisavó, que veio de Portugal com a família dela para trabalhar na fábrica do George Street, que a gente também vai contar para vocês como foi essa construção da vila, e é muito interessante. Então, eu já conhecia a vila por isso, porque minha família conhecia. Eu já morava aqui perto, nós 2 morávamos aqui perto, né? E eu conheci a vila porque o meu irmão mais velho, quando casou, veio morar aqui. E aí eu comecei a frequentar a vila. E aí comecei a frequentar as festas juninas da vila, como eu sou músico, a gente tocava, eu e meus amigos, meus irmãos a gente tocava na festa junina da vila. Então a gente começou a frequentar mais. E quando nós nos conhecemos, ele falou assim que ia me levar para um passeio muito legal, num lugar muito bonito que eu ia adorar. Aí eu falei, vamos lá, né? Conheci ele há pouquíssimo tempo, ele me trouxe na vila. Aí eu falei, mas eu já conheço aqui, né? Aí a gente começou esse papo gostoso, passeamos pela vila, enfim. E ficou
né, marcada essa questão. Depois de um tempo, não muito tempo, ainda dentro do espaço de um ano que a gente estava se conhecendo, do primeiro ano, ele comprou a casa. Eu quase tive um infarto. Vejam como estava a casa. Então, era um choque de realidade para mim. Eu falei, a gente nunca vai conseguir morar aqui, essa casa nunca vai ficar pronta. Tem muitos impasses para você conseguir viver aqui. E foi bem difícil aceitar. Eu tentava te convencer, né? Foi, mas eu não conseguia aceitar no começo, não. Pra mim foi bem difícil. Porque ele falava, eu vou reformar tudo. Eu falava assim, gente, como uma pessoa vai trabalhar e reformar toda essa casa? Não vai ser possível isso. E eu falei, não, vai dar tudo certo, a casa tá boa. Ela falava, imagina, a casa tá horrível. A casa tá caindo aos pedaços. Olha as fotos, né? Vocês estão vendo todo esse processo, assim, foi chocante pra mim no começo. Eu não via um desenvolvimento de uma moradia saudável, né? Mas, enfim, o processo foi acontecendo, a reforma foi, devagarzinho. Aí, a gente mesmo foi fazendo. Tirando as partes que estavam muito deterioradas, né? Que eram o madeiramento da casa, o teto, as soalhas, janelas, as portas. A gente teve que levar todas elas para fazer réplica da original e no mesmo material, próximo, né? Então essa casa aqui, o legal de dizer é que ela é inteirinha de peroba rosa. Toda o madeiramento, tem muita madeira aqui, a gente vai mostrar depois, mas tem bastante madeira e é tudo de peroba rosa. Então, só para ficar claro, a gente tirou, né, a janela original e levou para uma pessoa que falou que ia copiar e copiou mesmo. As janelas e as portas a gente levou elas... A gente não conseguiu aproveitar a original porque estava muito ruim. Porque um ponto importante disso tudo é que essa casa nunca teve manutenção. Então, por um lado, causa essa impressão de choque de que tá tudo acabado. Mas, por outro, facilita a restauração, porque você sabe exatamente como que ela era. Originalmente, né? Exato, como foi feito lá em 1912, quando foi pensada a estrutura da casa. Então isso facilitou. Tanto que a gente conseguiu restaurar os trincos, toda a ferragem, todos esses detalhes, eles são originais da casa, não foram reconstituídos. É que se você olha as casas da vizinhança... À medida que foi passando o tempo, apodrecia uma porta, eles trocavam, colocavam uma porta mais moderna, uma porta de alumínio, uma janela mais nova. E entende-se que veio um processo de modernização na sociedade, de troca de alguns itens por outros, e também pelo preço. Colocar as coisas numa madeira, né, de lei como essa, primeiro que ela está em extinção, não tem comércio fácil. Não sei se é extinção que fala, mas enfim, não tem um comércio fácil para isso. E trocar por janelas de alumínio, portas, enfim, ou uma madeira mais simples, acaba facilitando, né, tanto no custo quanto na dinâmica da própria família que vai habitar essa casa. Então, tem toda essa questão. Pra gente foi um grande achado. O Anselmo, que nos auxiliou nisso, é um marceneiro em Atibaia que nos deu a luz, né? Um artista também brilhante que conseguiu replicar pra gente, passo a passo, todos os detalhes pra gente poder encaixar as ferragens que o Bruno que restaurou na madeira que ele fez. Então ele fez e o Bruno teve que reajustar alguns detalhezinhos, porque foi aqui, sem auxílio externo, que a gente conseguiu recolocar as portas e janelas. Então isso foi feito pelas nossas mãos. Sim, o assoalho da casa também O assoalho todo da casa foi o Anselmo que ajudou a gente a fazer também. Eu tirei original, vale a pena contar isso também. Não é um assoalho externo, uma madeira que veio de fora. É a própria madeira da casa que foi retirada. Foi toda retirada, a gente levou para ele. Ele retrabalhou, lixou, raspou. Aí a gente voltou, instalou de novo, fez um novo tratamento, um acabamento, e hoje ela parece que ela tá nova de novo. É um espelho. A madeira ficou super bonita. Então esses pontos assim estruturais valeu muito a pena. Outro ponto também interessante é o piso hidráulico, que faz parte da cozinha, né, e do banheiro também. Então a gente conseguiu lá com o pessoal da Ladrilar,
que eles fizessem a réplica pra gente. Lá eles fabricam, né? Já o piso hidráulico normalmente. É uma fábrica super antiga, né? Dentro de São Nossa. Paulo mesmo. E é muito bonito como eles fabricam. Cada pecinha é feita à mão, é artesanal. E aí você monta os tapetes, os desenhos que você tem interesse na sua É casa. um tapete que é montado com o próprio piso, ou é o ladrilho hidráulico, né? Para quem não conhece, é um ladrilho de cimento, só que é um cimento colorido. Então ele é desenhado, tem vários desenhos, né, diferentes, tem várias opções de cores, de desenhos, e é tudo montado manualmente com formas que vão colorindo o cimento. E era uma coisa que antigamente era muito Era mais usada. comum. Qualquer lugar que vocês forem bem antigo, vocês vão ver que o piso é hidráulico, né? Vocês vão falar, nossa, olha, que diferente a estampa. Então eram estampas bem marcantes e, enfim. Aí Então, o ladrilho que tem hoje na cozinha e no banheiro, apesar de não ser original, não dava, porque eles estavam muito ruins na casa, a gente não conseguiu usar o original, mas a gente usou uma coisa que se usava na época. a mesma estrutura. O mesmo tipo. Né? Não deu pra gente usar pelo seguinte, a casa ela é suspensa. Porque, entendendo aonde nós estamos localizados, a Vila Maria Zélia, ela é próxima ao rio Tietê. E na época, a curva, é curva do rio? O curso do rio era mais próximo. Teve uma reforma que eles mudaram o curso do Retificaram o rio. Retificaram, obrigada. Então, eles retificaram, ele ficou mais distante daqui da vila. Mas as casas todas suspensas para manter, né, essa segurança e a circulação de ar e não pegar umidade, mesmo porque todas as casas têm muita madeira, o piso, enfim, tudo, né? Não é como hoje em dia que as pessoas utilizam o porcelanato e afins. Nós não conseguimos reutilizar o piso hidráulico da cozinha porque a gente precisava refazer a parte toda hidráulica e elétrica. Então, não tinha muita estrutura. Para usar o piso original da casa não ia dar, porque a gente ia ter que quebrar todo o piso para passar os canos novos da casa, que a gente refez. Né? Aí, com isso, a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? E o chão também já estava cedendo um pouco, precisaria dessa manutenção. E tudo isso levou a gente a colocar um piso da mesma estrutura da época, mas com uma aparência um pouco diferente. Né? E nisso tudo é importante a gente entender onde está localizada a Vila Maria Zélia. Ela é na zona leste de São Paulo, da cidade de São Paulo. No Belém, no bairro do Belém. No bairro do Belém. E ela foi construída entre 1912 e 1917, quando conclui as moradias. E por que ela foi construída? Esse contexto histórico é da época da industrialização, mas do setor cafeiro, né? Ele estava crescendo demais e precisava exportar essas sacas de café, os grãos. E aqui tinha inicialmente a fábrica que era a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, que faziam essas sacas para exportação do café. E de quem que era? Do George Street, né? Pertencia à sua família, ele era um médico e que, como a família já era desse ramo de empresários, enfim, ele resolveu estruturar melhor a fábrica e zelar por isso, porque era do interesse da família. Então aqui é uma vila operária que trabalhava junto com essa fábrica, é tudo uma coisa só, né? E aí, como ele era médico, tinha esse olhar também para a questão da salubridade das pessoas. Ao redor da vila, onde tem a Avenida Celso Garcia, tinha muitos casarões. E esses casarões, eles passaram a ser habitados pelas pessoas que iriam trabalhar nas fábricas e começaram a virar cortiços. A vila ela é constituída não só pelas estruturas de casas que tem algumas organizações básicas, que é para a moradia de solteiros, a moradia de 1 quarto, 2 quartos e no máximo 3 quartos, que é uma quadra só que tem de 3 quartos, que é essa que a gente mora, que é a casa que a gente vai apresentar para vocês. E fora isso, o que tem dentro da vila? Na época, né, que foi construída,
farmácia, escola de meninos, escola de meninas, creche, igreja, o armazém açougue. de secos e molhados, o açougue, que era um tipo de venda também de legumes, essas coisas. Tinha uma creche, coreto, falou já. E o coreto. A estrutura também de lazer. Então tinha a parte que eles jogavam futebol, bote, enfim. Essas coisas todas fazem parte da estrutura original da vila. E era até uma maneira do George Street segurar as pessoas aqui dentro, os trabalhadores, manter... Dizem que ele era bem controlador, eu diria, né? Mas para segurar os trabalhadores aqui, para... Você não podia sair da vila em alguns horários, porque tudo tinha aqui dentro. Então era uma forma também de controlar os funcionários. Dizem que ele era bem rígido, não deixava as crianças ficarem na rua depois de tal hora. Tinha uma série de regrinhas para morar. Hoje em dia já é tudo muito diferente. O prédio das escolas, né, tá fechado, tá todo cercado por uma questão de manutenção para a estrutura se manter. A rua número 1, onde tinha o coreto e a creche e algumas casas, ela foi demolida, porque com o fim, né? Então é importante entender isso. Teve o auge, onde a vila se manteve, e depois tem a queda do setor cafeeiro e a crise econômica para o George Street e sua família. Sabe o que é legal falar? Que antes de pular para a demolição da rua, que em 24 teve a vila passou para a família Scarpa. Isso. Foi vendida foi a primeira crise que teve, né? Antes de tudo, passou para a família Scarpa, tanto que ela passou a se chamar Vila Scarpa. Depois a família Scarpa também teve uma crise financeira e passou para a família Ginley, que eram amigos do George Street, e voltou a chamar-se Vila Maria Zélia. E por que ela chama Vila Maria Zélia? É verdade. Né? Isso também é muito importante, porque durante a construção da vila, a filha do George Street faleceu e ela era muito novinha. E em homenagem a ela, que se chamava Maria Zélia, a vila foi batizada como Vila Maria Zélia. Aí a família Ginley, então, ela assume a Vila Maria Zélia depois da família Scarpa. E como eles eram amigos dos Street, a vila volta a se chamar Vila Maria Zélia. Só que a família Ginley também começa a dever também imposto. Então a vila passa a pertencer... Pode falar. Ao IAPI, que é o antigo INSS. Isso. Então a vila passa a pertencer ao INSS. E aí então eles perdem também a vila. E aí logo depois disso vem o período Vargas. Então isso é uma coisa interessante. Você quer contar? Antes dele contar o período Vargas, é importante a gente deixar uma coisa bem clara. As pessoas que aqui moravam já desde a época do George Street, elas pagavam um aluguel para morar nessas casas. Era normalmente descontado até do salário delas. E conforme a família fosse crescendo, as pessoas poderiam pleitear a mudança para uma casa de mais quartos, porque não podia, dentro das casas, mudar a disposição. Isso era uma regra, um controle do próprio George Street. Então, se você tivesse uma família com um filho, você moraria, então, em 2 cômodos, né? Ou um cômodo no máximo. Se não tivesse aberto uma vaga numa casa maior, você teria que esperar isso. Então, conforme a família fosse crescendo, você podia pleitear até a casa de 3 quartos. Todas as casas tinham que respeitar a dinâmica de sala, cozinha, quartos e banheiros. Então, não poderia colocar uma cama na sala e dormir na sala. Não podia mudar a estrutura, em todos esses detalhes. Todas as pessoas tinham que respeitar. E as casas têm uma área verde para que você possa também plantar, não são todas, fazer né? Uma hortinha para as famílias maiores. Sim. Tinha essa opção, né, da área verde. A nossa casa tem um L em verde, é toda a frente e uma lateral. Então tem uma incidência de sol razoável, não mais, porque também teve algumas alterações de arquitetura de outras casas que acabam fazendo uma sombra na área verde.
mas dá para fazer uma horta. A gente também até teve a opção aqui de colocar algumas árvores frutíferas, como uma bananeira, limão, coqueiro, jabuticaba, enfim. E a gente consegue também fazer uma hortinha. Tem tudo uma facilidade, porque é uma área bem, assim, grande, né? Uma área boa. E com o passar do tempo, isso tudo foi mudando, né? Isso é importante, todo mundo entender como que era essa dinâmica. Aí sim a gente volta na questão de que com a passagem, né, de uma administração praticamente da vila para outra até chegar no IAPI e chegando à era Vargas, muda muita coisa. Uma coisa legal de falar, importante, uma coisa importante historicamente, é que na era Vargas a fábrica, que era da Companhia Nacional de Tecido de Juta, vira um presídio político, né? E chega a ter mais de 700 presos políticos, e aí passou gente muito importante, inclusive. A né? Pagu ficou presa aqui. A gente teve a oportunidade em 2019 de visitar, na Jornada do Patrimônio mesmo, eles abriram um espaço e a gente foi visitar e foi bem... É impactante porque algumas áreas da própria fábrica ainda se conservam, os teares não estão mais lá, porque agora é uma fábrica de pneus. E dava para saber, eles mostram, né, direitinho onde que teve as celas, onde as pessoas ficavam, enfim, todos os detalhes. Tem uma hora que a gente desce bastante, eles mostraram até uma sala de tortura, que é um porão bem lá embaixo de tudo, mas é bem impactante mesmo. Isso, mas dentro da vila, onde tudo acaba girando aqui pra gente, né, essa estrutura, com o passar do tempo também foram se perdendo algumas questões, como o funcionamento do armazém, o funcionamento do açougue, da farmácia, das escolas. Isso tudo foi se perdendo. A escola passou por uma administração particular que também não conseguiu se manter e ela ficou abandonada. E desde então toda a sua estrutura vem se deteriorando, vem se acabando. Agora só sobraram as paredes, todo o madeiramento, o pavimento, né, que era separado também, não era uma laje, era separado pelas vigas de madeira, enfim, tudo foi se perdendo ali, não tem mais nada que não seja a parte de concreto, né, e as árvores que cresceram ali dentro. Só uma coisa então, em 37 deixou de ser presídio, e depois em 39 foi quando a Goodyear comprou. Então a Goodyear assumiu a fábrica, que era de juta, passou a ser fábrica de pneu, então, e aí eles demoliram. Quer contar um pouco da demolição? Da Rua 1, né? Isso, aí a Rua 1, que é a mais próxima da fábrica, ela foi demolida porque fazia parte ali do projeto de reorganização da fábrica de pneus, e perdeu-se o coreto, a creche e uma linha de casas, né? E ficou dessa forma. Uma das ruas, então, na vila se perdeu. E com essa mudança toda que tem vindo desde então, em 1968, as casas elas podem ser compradas pelos moradores. Então há essa oferta. Tanto que muitos dos moradores que aqui estão ainda são daquela época, porque compraram as casas, né? Tiveram essa oportunidade. Ou os próprios moradores compravam, ou quem estava inscrito no BNH, né? Que era o Banco Nacional de Habitação. Quem estava inscrito tinha essa possibilidade de compra da casa. E não tinha tombamento, não tinha regra nenhuma. As pessoas, então, com o título de proprietário do imóvel, poderiam alterar o imóvel da maneira que fosse conveniente para eles, desde cor e estrutura. E então, com a venda dessas casas para os particulares, né, que eram os inquilinos, as pessoas tinham a liberdade de reformar suas casas, mudar a cor, mudar a disposição, enfim, deixar do jeitinho que elas queriam. E com essa grande mudança, sem uma organização que nem tinha antes, um controle, as casas passaram a se descaracterizar da arquitetura original. Então, os sobrados foram construídos, algumas casas praticamente demolidas, porque não restou absolutamente nenhuma característica original.
Algumas alterações acabam prejudicando, a gente vê a incidência de luz, coisas que antes eram controladas para a questão de salubridade, hoje não tem mais. A boa parte das casas perderam suas áreas verdes, né? Então, isso tudo foi alterando em poucos anos, né, essa grande modificação. Já em 92, olha, de 68 para 92, quantas estruturas se alteraram? E aí sim há uma regra para parar, que é a questão do tombamento da própria vila. Isso tudo para a gente é importante, né, culturalmente, e também para que a gente possa manter a casa do jeito que ela é hoje. E aí entrou o nosso olhar na aquisição da casa, que foi como a compra dessa casa. O proprietário, ele foi bem relutante no processo de venda, porque a casa estava fechada há muitos anos. Ela tinha até tijolos na porta, enfim, eles fecharam a casa. E quando foi a compra, que ele comprou sozinho, escondido, e não me contou, o vendedor, que era um senhor, ele disse assim: mas você tem certeza que você quer comprar essa casa? Porque ela tá muito ruim. Ela tá muito ruim. Você não vai poder mudar nada por conta da legislação. E havia essa preocupação e um desinteresse de qualquer pessoa comum que fosse comprar um imóvel, que não pode alterar. Você compra um imóvel que você tem que simplesmente restaurá-lo. E restaurar não é barato. Tudo bem, tem uma ajuda do governo, mas é muito difícil você conseguir. Nós não conseguimos, nem fomos atrás com grande força. O que ele falou como que o tombamento era uma coisa ruim, mas a gente achou que era uma coisa legal. Pra gente era uma coisa boa. Pra gente, o Bruno, na época, né, era uma coisa muito boa. E pro vendedor, o proprietário da casa, era uma coisa muito ruim, porque como que ele iria morar numa casa que não pode se mudar nada? Então tinha esse... E tem uma segurança aqui, que é uma coisa boa também, que a gente sabe que aqui não vai ter um prédio que vão construir do nosso lado, que vai fazer sombra na nossa casa. Hoje, do jeito que tá, vai ficar. O que tá feito, né? Se mantém. E ele não queria, assim, com tanta tranquilidade, concluir a venda com receio de que houvesse uma desistência ou uma reclamação posterior por ignorar, né, esses fatores. Acho que ele pensou assim, um senhor de mais de 80 anos vendendo para uma pessoa de 30, falou assim, ele não deve saber o que ele está fazendo, né, um negócio muito arriscado. Mas por fim deu tudo certo, a gente conseguiu a compra da casa, tudo direitinho, e iniciou o processo de restauração, que é o que a gente começou a contar para vocês como que estava a casa e como ela passou a ser. A restauração teve muitos desafios, né? Sim. Foi gostoso, é legal, mas tem muitos desafios. Vários momentos das ferragens das portas, por exemplo, que você estava falando. Era muito mais prático a gente ir na loja e comprar uma ferragem nova e instalar. Sim. Mas a gente teve que tirar a ferragem original, lixar, pintar, fazer um tratamento, tirar toda a ferrugem, depois pintar, na verdade. E foi curioso que um dos trincos se perdeu. Ah, isso é legal. Nossa, e aí? Como que faz para instalar uma porta ou uma janela em que o trinco se perdeu? E não vende em lugar nenhum um trinco desse. E ele teve que reconstruir um trinco. Então ele pegou uma rodinha de bicicleta, um prego e fez um trabalho artesanal de reconstrução, né? Na verdade de construção, que é uma réplica do original, e ficou perfeito, né? Vocês vão ver aí na foto, ficou perfeitinho. Mas por ironia do destino e uma grande bênção, o trinco foi encontrado depois que a porta e a janela foram instaladas. Então a gente tem um trinco a mais. Agora a gente tem um trinco a mais, de reserva. Que é o original. Então isso foi muito bacana. Os últimos pontos que nós estamos fazendo na casa é colocando as portas também, que são originais da casa. As portas internas, né? As portas internas. As portas externas já tinha logo no começo, já até para segurança da casa, para a gente poder deixar as coisas aqui dentro, né? De ferramentas e tudo. E agora a gente tá fazendo as portas internas. Então, as primeiras portas que a gente recolocou, porque a gente manteve a estrutura original de divisão dos cômodos, porque um quarto se liga ao outro
por portas internas, não tem um corredor. Mas por questões de modernidade, de conforto e privacidade nossa, a gente colocou as portas para isolar um ambiente do outro e elas não vão ficar abrindo e fechando. Mas a gente colocou porque é uma questão estética, né? E que fica muito bonitinho. A gente conseguiu reconstruir, restaurar toda a ferragem e trinco dessas portas, então elas ficaram muito bonitinhas, vocês podem ver, foi um processo bem difícil porque elas foram pintadas, e aí quando a retirada das camadas de tinta que colocaram, foi interessante que o Bruno encontrou a marcação a lápis de medidas e contas que eles fizeram na época, então assim, sensacional, né, você encontrar uma questão dessas, até no batente quase tem arqueológico. Isso. Quase uma questão de escavação. Então, você vai encontrando coisas que não faziam parte mais do seu dia a dia, mas você se remete naquela época ao como eles pensavam, o que eles estavam fazendo. Sabe o que eu lembrei? Que tinha um cômodo que não era original, lembra? Que tinha, quando a gente comprou a casa, tinha como se fosse uma lavanderia, que eu acho que foi construído muito antigamente, porque usava uns tijolos bem grandes, como os tijolos originais. Mas foi uma das coisas que a gente demoliu na casa para voltar. Aí o quintal ele ganhou sua originalidade de novo, a gente fez uma alteração no quintal. O tanque era de concreto ao ar livre, porque não existia máquina de lavar. Então as pessoas lavavam ali no tanque e ficava. A gente tirou esse tanque de concreto e fez um segundo banheirinho e uma lavanderia coberta também. Então, esse é o canto que foi uma alteração, né, que nós fizemos por questão de conforto e praticidade do nosso dia a dia. Para ter um segundo banheiro e ter a lavanderia. Isso. A segunda alteração que nós fizemos, a abertura da porta do banheiro. Antes a gente saía pela cozinha e entrava no banheiro por fora da casa. A porta do banheiro ficava no quintal, né? Isso. Nós, por conforto do nosso dia a dia, invertemos. Então, agora a porta, ela entra do banheiro, é pelo lado de dentro de casa e a gente fechou essa saída. E a terceira alteração foi a abertura da porta da cozinha, que ela ficava numa posição, né, única. Era uma porta pequena. Uma porta pequena como a padrão da casa. A gente abriu e fez a comunicação da sala com a cozinha, né, direta para ficar... Tem um vão grande agora, né, que comunica a sala com a Isso, que cozinha. é todo esse vão que vocês estão aqui vendo a gente, né? Dessa comunicação. Então fica muito mais confortável a casa nesse sentido. Foram as alterações que nós fizemos. São pequenas alterações para melhorar um pouco a nossa qualidade de vida aqui dentro. A casa fica com uma circulação muito gostosa, a circulação de ar aqui é maravilhosa e a iluminação também. A gente não está com nenhuma luz ligada nesse momento e todas as luzes que estão entrando na casa são luzes naturais do dia a dia. Né? O pé direito é muito alto. O pé direito dessa casa tem 4 metros de altura. Então, uma circulação maravilhosa, né? É bem aconchegante. As janelas são janelas e portas muito altas, muito grandes. Então, é isso que você estava falando, da luz e da circulação de ar é muito boa. No ponto mais interessante, vale a pena fazer isso? Para quem gosta de cultura, para quem gosta de história, para quem gosta de uma casa aconchegante desse jeitinho, né, antigo de ser, vale muito a pena. Financeiramente, se você coloca a mão na massa como nós colocamos, vale também muito a pena. Mas se você precisa terceirizar todo o serviço, fica bastante oneroso. Porque madeira de lei é caríssimo, é muito difícil você encontrar. Alguém que replique o original é complicado, não são todos os marceneiros que têm essa habilidade, esse respeito a esses pequenos detalhes, né? Então, é um trabalho de artista, a verdade é essa. E então, hoje a gente sabe que tem uma parte lá, um órgão, que dá um auxílio na restauração desses imóveis e na manutenção deles. Mas não é uma coisa fácil de se conseguir, porque a gente sabe que o dinheiro é sempre muito escasso no governo. Existem os programas, mas até chegar na gente tem aí uma burocracia, uma dificuldade muito grande. Aí a gente conseguiu restaurar a casa no período de 4 anos. Demorou 4 anos. A gente ficou quase 1 ano sem mexer na casa, não foi? Foi quase 1 ano que a gente não mexeu na casa, que houve uma parada aqui na obra.
Depois a gente retomou, mas em 4 anos no total, acho que foi isso. Que foi o processo de conclusão. Em 2019, quando a gente terminou a restauração. E aí a gente mudou pra cá oficialmente em julho. Metade do ano de 2019, Isso. acho que julho. De 2019 foi quando então a gente começou a habitar aqui. Quer contar como que é morar aqui? E morar aqui é tranquilo, né? Tem os vizinhos, é sempre um silêncio, tanto que a gente consegue fazer tudo com muita tranquilidade. A vizinhança, ela é muito aconchegante também. Um zela pelo outro, um cuida, tem atenção. Que nem agora que eu tô grávida, eles estão super preocupados, né? De precisar de alguma coisa, de estar sempre em auxílio. A gente tem aquela cultura bem antiga de levar pedaço de bolo. Tem gente que nasceu aqui na vila, tem gente que é filho de quem nasceu na vila. Tem de tudo, né? Tem todas as gerações se comunicando e fazendo uma troca cultural muito forte. O pessoal mais antigo ainda zela muito pela cultura da vila, pela tradição, tanto que eles têm a missa tradicional aos domingos e são os próprios moradores que cuidam, né, dessa estrutura toda funcionando. Então tem toda essa dinâmica tranquila. O comércio já não está mais aqui dentro, ele está no entorno da vila, e então é prático, você tem mercado, você tem padaria, você tem acesso a tudo caminhando, né? Não precisa pegar um carro e ir a algum lugar. Tem toda a segurança e proteção. Então, tem portaria, tem toda uma organização que também... É público, né? A rua é pública, mas tem uma portaria, que tem um porteiro que fica lá, ele deixa todo mundo entrar, mas ele tá sempre de olho. Funciona como um condomínio na prática. Quem tem interesse contribui com um valor para pagar esses funcionários. Mas quem não pode, não tem problema nenhum também, porque vai ser zelado da mesma forma. Então tem a sociedade que cuida dessas estruturas e a associação que cuida da estrutura cultural, né, de todo o movimento da vila nesse sentido. Então tem todo um zelo dos próprios moradores para que a vila se mantenha e todo esse processo flua de uma maneira bem tranquila. As crianças podem brincar na rua, andar de bicicleta, tem um campinho de futebol gramado, tem quadra poliesportiva, tem espaço de festa coberto, espaço de festa aberto. Então tem toda uma dinâmica muito tranquila, né? A verdade é essa. Então os pais que têm os filhos em idade de brincar na rua ficam tranquilos. Os adolescentes também podem ficar sentados na praça, né, interagindo entre si, enfim. Tudo funciona muito tranquilo. A verdade é essa, a palavra da vila é tranquilidade, é segurança, é uma estabilidade que remete àquelas cidadezinhas do interior, né, que todo mundo acaba se acolhendo. Então, esse é o grande valor. E hoje, a temática, né, da própria jornada do patrimônio, fala nossos lugares, nossas histórias. Todo mundo tem uma história com o lugar onde mora e que passa a ser o seu lugar, né, o seu habitar. E pra gente tem toda uma história já de antepassados e que a gente começa a construir a nossa aqui. E é muito bom, é muito rico. A gente convida todos vocês que puderem, né, dar uma passada. Ainda já dá para dar uma circulada, a gente usa máscara, tudo. Por causa da pandemia, que aí não acabou ainda a pandemia. Não acabou, apesar de ter aí um sucesso na vacinação, que está avançando, mas precisa manter esses cuidados, mas de máscara e álcool em gel, sem encostar nas coisas e tudo mais, mantendo o distanciamento das pessoas nessa circulação. Vocês podem passear e tirar fotos e olhar. E conhecer a vila, né? Um Quem vem pouquinho aqui de vai perceber que tem dificuldade. muita história no ar aqui, né? Rolando ainda. É isso, né? E a ideia é manter, né? Então venham, estão todos convidados. A gente ainda não pode abrir as portas, mas se tudo der certo, e vai dar, ano que vem a gente volta ao formato presencial e receber todo mundo para comer um bolinho, tomar um café junto e trocar figurinhas dentro de casa, é muito mais gostoso. É isso, fica então. o convite. E obrigada por vocês participarem com a gente nessa jornada do Patrimônio 2021, nossos lugares, nossas histórias, e que fique no coração de vocês essa sementinha de preservar a cultura e o patrimônio da nossa cidade, que vale muito a pena.
é a história de vida e é isso que a gente vai passar de geração para geração. A memória, a arquitetura e tudo mais. Toda essa cultura que vem desses pontos de estrutura de moradia e de convívio, né? Vale muito a pena. É isso. Então muito obrigada e até a próxima. Deixem os comentários, perguntas de vocês, que a gente vai interagindo e se mantendo o tempo todo em contato e aguardamos vocês. Isso. Tchau. Tchau.